Ao sair da prisão após 8 anos, homem decidiu visitar o túmulo de sua falecida namorada. Mas ao se inclinar sobre a lápide, ficou pálido com o que viu. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O sol escaldante de Campinas fustigava a pele de Antônio Silva, enquanto ele segurava com força a pequena mala de mão contendo seus poucos pertences. 5 anos. 5 longos anos haviam se passado desde que atravessara aqueles portões na direção oposta, condenado por um crime que não cometera. O penitenciário de Campinas, com suas paredes altas e cinzentas, agora ficava para trás, mas as marcas que deixara em sua alma permaneciam vívidas como cicatrizes recentes. E agora? Perguntou-se em voz baixa, os olhos semicerrados contra a claridade do dia. A cidade parecia ao mesmo tempo estranhamente familiar e completamente alienígena. Os prédios estavam mais altos, as avenidas mais largas, e ele, Antônio Silva, era apenas um fantasma caminhando entre os vivos. Pegou o primeiro ônibus em direção ao centro da cidade. Sentado próximo à janela, observava os bairros passarem como cenas de uma vida que não mais lhe pertencia. O distrito de Barão Geraldo, onde crescera, parecia ter prosperado. Novas lojas, novos edifícios, a vida seguira seu curso enquanto ele definhava entre 4 paredes. Próxima parada, Cemitério da Saudade, anunciou o motorista, arrancando Antônio de seus pensamentos. Era ali. O primeiro lugar que decidira visitar não era sua antiga casa, nem os amigos que provavelmente já o haviam esquecido. Era ela, Letícia Vieira. O rosto que povoava seus sonhos todas as noites. O nome que sussurrava nas horas mais escuras da solidão prisional. Ao descer do ônibus, sentiu o peso do ar carregado de melancolia que parecia envolver o imenso cemitério. Os portões de ferro forjado rangiram quando os empurrou. O lugar estava praticamente deserto àquela hora da tarde, apenas alguns funcionários cuidando da manutenção e raros visitantes prestando homenagens silenciosas aos seus entes queridos. Antônio caminhou pelos corredores de lápides, consultando ocasionalmente um papel amassado, onde havia anotado o local exato. Quadra 7, seção C, túmulo 243. Informação que conseguira através de um telefonema angustiado para a única tia que ainda mantinha contato com ele. Após alguns minutos de busca, finalmente encontrou. Uma lápide simples, mármore branco com letras douradas. Letícia Vieira, 1990-2018. Amada filha, seu espírito permanece em nossos corações. Antônio se ajoelhou, tocando com os dedos trêmulos o nome entalhado na pedra fria. As lágrimas vieram sem aviso, como uma represa que finalmente cede após anos de pressão contida. Me perdoa, sussurrou, incapaz de elaborar tudo o que precisava dizer. Como resumir 5 anos de arrependimento, de amor interrompido, de futuros que jamais se realizariam? Foi então que seus olhos, embaçados pelas lágrimas, notaram algo estranho. As datas. Algo não estava certo com as datas gravadas na lápide. Segundo os registros oficiais, o acidente que supostamente tirara a vida de Letícia ocorrera em 17 de junho de 2018, mas a data de falecimento entalhada na pedra indicava 14 de julho. O quê? Murmurou para si mesmo, esfregando os olhos para ter certeza de que não estava vendo coisas. Examinou mais atentamente a lápide, notando outros detalhes perturbadores. Não havia foto, algo incomum para alguém da idade de Letícia. Não havia menção à forma como partira, nenhuma frase que ela teria apreciado em vida, nenhum símbolo pessoal. Era como se aquela lápide tivesse sido feita às pressas, por obrigação, não por amor. Posso ajudar o senhor? A voz grave fez Antônio se sobressaltar. Um homem de meia idade, usando o uniforme verde escuro dos funcionários do cemitério, o observava com curiosidade. Sou Sebastião, zelador deste setor, ele explicou. Vi que está há bastante tempo aí parado. Antônio hesitou por um momento, então decidiu arriscar. Esta data está correta? A data do falecimento? O zelador se aproximou, ajustando os óculos de leitura para examinar a lápide.
Não saberia dizer sem consultar os registros, mas se quiser, posso verificar no escritório. Por favor, Antônio praticamente implorou, seu coração acelerando com uma esperança que não sabia nomear. Seguiu o zelador por entre os túmulos até um pequeno prédio administrativo na entrada do cemitério. O interior era simples. Algumas mesas, arquivos, computadores antigos. Sebastião sentou-se em frente a um deles e começou a digitar. Nome completo da falecida? Letícia Vieira. Nascida em 12 de março de 1990. O funcionário digitou e esperou. Franziu o senho, digitou novamente. Tentou variações do nome. Finalmente se virou para Antônio com uma expressão confusa. Sinto muito, mas não encontro registro de sepultamento de nenhuma Letícia Vieira nas datas mencionadas, nem em junho nem em julho de 2018. Antônio sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como assim? Acabei de ver a lápide dela. Quadra 7, seção C, túmulo 243. O zelador voltou ao computador, desta vez buscando pela localização. Aqui diz que este túmulo pertence à família Almeida. Sepultada ali está Maria Conceição Almeida, falecida em 2017. Os pensamentos de Antônio giravam vertiginosamente. Nada fazia sentido. Ou o sistema do cemitério estava completamente errado, ou então, preciso encontrar Tiago, murmurou para si mesmo, lembrando-se do único amigo que poderia ajudá-lo naquele momento. Saiu do cemitério em passos rápidos, a mente repleta de perguntas sem respostas. As ruas de Campinas pareciam agora um labirinto de mentiras e segredos. Em algum lugar dessa cidade estava enterrada a verdade sobre Letícia Vieira, e Antônio jurava que a encontraria, mesmo que tivesse que desenterrá-la com as próprias mãos. Encontrar Tiago Santos não foi tão simples quanto Antônio imaginara. Campinas havia mudado, assim como as pessoas. O calor da tarde dava lugar ao frescor do entardecer, enquanto ele caminhava pelos arredores do 1º distrito policial, no centro da cidade. Após 5 anos isolado, seus contatos se resumiam a memórias e endereços obsoletos. Desculpe, o delegado Santos não está disponível no momento, informou a recepcionista pela 3ª vez, seu olhar desconfiado percorrendo as roupas simples e o aspecto cansado de Antônio. Ele respirou fundo, controlando a frustração que crescia. Por favor, só preciso que diga a ele que Antônio Silva está aqui. Somos amigos de infância. Crescemos juntos no Barão Geraldo. A mulher hesitou. Então pegou o telefone. Após uma breve conversa, apontou para os bancos de espera. Ele estará aqui em 20 minutos. Antônio assentiu agradecido. Sentou-se observando o movimento da delegacia. Policiais entravam e saíam, alguns acompanhados por cidadãos agitados, outros carregando pilhas de papéis. A familiaridade da cena o fez lembrar do dia em que ele próprio fora trazido, algemado e humilhado, acusado de ter causado o acidente que supostamente tirara a vida de Letícia. Antônio, a voz grave o trouxe de volta ao presente. Meu Deus, é realmente você. Tiago Santos estava parado à sua frente, o uniforme impecável contrastando com a expressão de espanto. Mais alto do que Antônio se lembrava, o corpo agora mais encorpado, mas os olhos, aqueles olhos que compartilharam travessuras de infância, permaneciam os mesmos. Tiago. Antônio se levantou, incerto sobre como proceder. 5 anos era tempo demais. As pessoas mudavam, lealdades se transformavam. Para sua surpresa, Tiago o envolveu em um abraço apertado. Por que não me avisou que seria liberado? Eu teria ido buscar você. Aquelas palavras derreteram o último resquício de reserva. Antônio retribuiu o abraço, sentindo pela primeira vez desde sua libertação que ainda existia um lugar para ele neste mundo. Vamos conversar em particular, Tiago sugeriu, notando os olhares curiosos ao redor. Guiou Antônio até uma pequena sala de reuniões e fechou a porta. Quando saiu, esta manhã, redução de pena por bom comportamento. Tiago balançou a cabeça, a expressão grave. 5 anos por um acidente de trânsito. Nunca me pareceu justo, mesmo considerando as circunstâncias. Antônio sentiu a garganta apertar. Circunstâncias? Você sabe que eu não estava bêbado naquela noite. O teste de álcool foi forjado, Tiago. Assim como todo o resto.
O delegado estudou o rosto do amigo por um longo momento. Do que você está falando exatamente? Venho do cemitério, Antônio começou, sua voz baixa e controlada. Fui visitar o túmulo de Letícia e descobri que não existe registro dela enterrada lá. O túmulo que me informaram pertence a outra família. Tiago franziu o senho, claramente confuso. Deve haver algum erro nos registros. Ou talvez o erro esteja em outro lugar, Antônio rebateu, inclinando-se para a frente. Tiago, as datas na lápide não batem com a data do acidente. E por que não há foto dela? Por que nenhuma inscrição pessoal? É como se alguém tivesse montado às pressas um túmulo para uma pessoa que... Que o quê, Antônio? Tiago parecia desconfortável. Que talvez não esteja morta. Um silêncio pesado preencheu a sala. Tiago se levantou, andando até a janela que dava para o movimentado centro de Campinas. As luzes começavam a se acender na cidade. Você passou por muito, disse finalmente. A culpa, o trauma, a prisão. É compreensível que queira acreditar em algo assim. Antônio bateu na mesa com força. Não estou delirando. Algo está errado, Tiago. E preciso da sua ajuda para descobrir o que é. O delegado voltou a encará-lo, a expressão agora mais suave. O que exatamente você está pedindo? Acesso aos arquivos do caso, a investigação do acidente. Quero ver os laudos médicos, o atestado de óbito, tudo. Tiago suspirou profundamente. Sabe que não posso simplesmente entregar documentos oficiais assim. Então, pelo menos me ajude a procurar. Como delegado, você tem acesso. Pode verificar se há inconsistências. Antônio fez uma pausa, reunindo coragem para o próximo pedido. E preciso de informações sobre a família Vieira, sobre Roberto Vieira. Ao ouvir o nome, Tiago ficou visivelmente tenso. Roberto Vieira não é o tipo de homem com quem se mexe sem consequências. Ele praticamente controla metade dos negócios imobiliários de Campinas e tem conexões políticas poderosas. Ele nunca gostou de mim, Antônio recordou amargamente. Achava que eu não era bom o suficiente para a filha dele. Um simples professor de educação física do colégio estadual, sem berço, sem status. E agora você quer investigá-lo com base em... O quê? Uma lápide com data errada? Antônio encarou o amigo com determinação. Com base na sensação que nunca me abandonou durante esses 5 anos, Tiago. A sensação de que algo muito maior aconteceu naquela noite. Que fui um peão sacrificado em um jogo que não compreendo. O delegado manteve os olhos fixos nos de Antônio por um longo momento, como se avaliasse sua sanidade. Por fim, soltou outro suspiro. Tenho um turno para terminar. Espere aqui. Quando acabar, vamos até meu apartamento e conversamos melhor sobre isso. Tiago hesitou antes de continuar. Se isso significa tanto para você, vou ajudar. Mas precisamos ser discretos. E realistas. Obrigado. Foi tudo que Antônio conseguiu dizer, a emoção embargando sua voz. Depois que Tiago saiu, Antônio ficou sozinho com seus pensamentos. Pela janela, observava as luzes de Campinas brilhando na noite que caía. Em algum lugar naquela cidade, por trás daquelas janelas iluminadas, estavam as respostas que procurava. O celular que Tiago lhe emprestara para emergências vibrou em seu bolso. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sei sobre Letícia. Encontre-me amanhã às 10 horas no Café Concórdia, Centro. Venha sozinho. C. Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem era C? Como sabia sobre suas suspeitas? E mais importante, o que sabia sobre Letícia? As horas seguintes na companhia de Tiago foram preenchidas com atualizações sobre a vida na cidade durante sua ausência. Mas a mente de Antônio estava fixa em apenas uma coisa: o encontro misterioso que poderia finalmente trazer luz a 5 anos de escuridão. O Café Concórdia, localizado numa esquina do movimentado centro de Campinas, era um daqueles estabelecimentos que pareciam existir há séculos. Seu interior de madeira escura e vitrais coloridos transmitia uma atmosfera de outro tempo, um refúgio da modernidade frenética que dominava o restante da cidade. Antônio chegou 15 minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa no canto, de onde podia observar a entrada. Um café, por favor, pediu a garçonete,
uma senhora de cabelos grisalhos que o atendeu com um sorriso gentil. Suas mãos tremiam levemente ao segurar o cardápio. Cada pessoa que entrava no café fazia seu coração acelerar. Quem seria C? O que saberia sobre Letícia? A noite anterior na casa de Tiago havia sido inquietante. O amigo delegado, após algumas horas revisando o caso, confirmara que existiam, de fato, inconsistências nos relatórios oficiais. Algo não se encaixa, Tiago admitira coçando a cabeça enquanto examinava os documentos espalhados sobre sua mesa. O laudo médico está incompleto, faltam páginas, e o relatório da perícia técnica do acidente parece ter sido alterado. Alterado como? Antônio questionara, sentindo um misto de vindicação e alarme. As conclusões não correspondem aos dados preliminares. É como se alguém tivesse forçado uma narrativa. O relógio do café marcava 10h05, quando um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos e postura ereta, entrou no estabelecimento. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem Antônio. Sem hesitação, caminhou até sua mesa. Antônio Silva? Perguntou em voz baixa, estendendo a mão. Sim, você é César Nogueira. Trabalhei para a família Vieira por quase 20 anos. Fui dispensado há 3. Antônio indicou a cadeira à sua frente, que o homem ocupou após lançar um olhar cauteloso ao redor. Como soube que eu estava procurando informações sobre Letícia? César sorriu, um sorriso triste carregado de conhecimento. Campinas parece grande, mas é pequena para certos assuntos, especialmente quando envolvem os Vieira. Fez uma pausa para pedir um café. Ouvi que você visitou o cemitério. E depois foi à delegacia conversar com seu amigo delegado. Você está me seguindo? Não eu pessoalmente, mas tenho contatos, pessoas que também querem ver a verdade revelada. César inclinou-se para a frente, baixando ainda mais a voz. Antônio, o que vou lhe contar pode parecer loucura, mas é a pura verdade. Letícia não morreu naquele acidente. Mesmo já suspeitando disso, ouvir a confirmação fez Antônio sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Seu mundo já frágil parecia prestes a desmoronar completamente. Onde ela está? Conseguiu perguntar, a voz quase inaudível. Não muito longe. Assiste televisão, vai ao shopping, leva o filho à escola. Mas não como Letícia Vieira, conhecida agora como Beatriz Oliveira, esposa do empresário Vitor Mendonça, residente no condomínio Alphaville. Antônio tentou processar a informação. Beatriz Oliveira. Um novo nome, uma nova vida, um novo marido. E... filho? Filho? Repetiu em voz alta, sentindo a garganta apertar. César assentiu gravemente. Enzo, 7 anos. Nasceu 8 meses depois do... acidente. A matemática era simples e devastadora. Se a criança tinha 7 anos e o acidente ocorrera há 5, significava que Letícia estava... Ela estava grávida, concluiu Antônio, sentindo o mundo girar ao seu redor. De mim. Sim. E esse foi o verdadeiro motivo para tudo o que aconteceu. Roberto Vieira não podia aceitar que sua única herdeira tivesse um filho com um professor de educação física sem perspectivas, não com os planos que tinha para o império que construiu. Antônio cobriu o rosto com as mãos, sentindo lágrimas quentes escorrerem por entre seus dedos. 5 anos. 5 anos arrancados de sua vida. E não apenas isso. 5 anos longe de seu filho. Uma criança que nem sabia que existia. Por que ela aceitou isso? Perguntou finalmente, a mágoa evidente em sua voz. Por que não me procurou? Por que não contou a verdade? César balançou a cabeça. Não julgue Letícia tão duramente. Roberto é um homem poderoso e implacável. Ameaçou não apenas acabar com sua carreira, a dela, mas garantir que você nunca mais saísse da prisão. Inventaria novas acusações, pagaria testemunhas. E o mais importante, ameaçou tirar o bebê dela caso não cooperasse. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa enquanto Antônio absorvia essas revelações. O café esfriava, esquecido diante dele. Como posso encontrá-la? Perguntou finalmente. César retirou do bolso um envelope dobrado. Aqui está o endereço e a rotina da família. Vitor Mendonça viaja frequentemente a negócios. Esta semana ele está em São Paulo, só volta na sexta.
Fez uma pausa significativa. Se você decidir procurá-la, seja cauteloso. Roberto mantém seguranças vigiando a casa, mesmo à distância. Antônio pegou o envelope com mãos trêmulas. Por que está me ajudando? O que ganha com isso? O olhar de César endureceu. Trabalhei para os Vieira por 2 décadas. Vi Roberto construir um império através de negócios escusos, ameaças, manipulação. Vi como ele controlava cada aspecto da vida de Letícia, como uma marionete. E no final fui descartado como lixo quando questionei seus métodos. Respirou fundo. Digamos que tenho minhas próprias contas a acertar. Antes que Antônio pudesse fazer mais perguntas, César se levantou. Há mais uma coisa que precisa saber. Roberto não apenas forjou a morte de Letícia e sua culpa no acidente. Ele tem uma extensa rede de corrupção envolvendo políticos locais, juízes, policiais. Tiago não está envolvido. Antônio defendeu imediatamente seu amigo. Talvez não conscientemente, mas muitos ao redor dele sim. César ajustou o casaco. Cuidado em quem confia, Antônio, e boa sorte. Com essas palavras, saiu do café, deixando Antônio sozinho com revelações que transformavam completamente sua compreensão dos últimos 5 anos. Saiu do estabelecimento em estado de transe, caminhando sem rumo pelas ruas de Campinas. Os sons da cidade pareciam distantes, como se ele estivesse submerso em água. Em sua mente, imagens se formavam. Letícia viva, usando outro nome, criando um filho, seu filho, com outro homem. Uma farsa elaborada, arquitetada por um pai controlador. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Tiago. Encontrei algo. Venha à delegacia agora. 20 minutos depois, Antônio entrava na sala privativa de Tiago. O amigo parecia agitado, com olheiras profundas como se não tivesse dormido. O que descobriu? Antônio perguntou, ainda atordoado pelas revelações de César. Tiago fechou a porta com cuidado, verificando se estavam realmente sozinhos. Acessei os registros hospitalares daquela noite. Letícia deu entrada no hospital com ferimentos leves, inconsciente, mas estável. Não havia nada que indicasse risco de vida. Então, como... Antônio começou. 2 horas depois, Roberto Vieira chegou com uma equipe de advogados. Houve uma comoção, documentos foram assinados, e então, nada. Os registros seguintes mostram que ela foi transferida para uma clínica particular, supostamente em estado crítico, mas nunca chegou lá. Por que não estava em estado crítico? Antônio completou, conectando os pontos. Tiago assentiu, passando a mão pelos cabelos em frustração. E tem mais. O juiz que presidiu seu caso, Fernando Barros, recebeu uma doação substancial para sua campanha ao Tribunal Superior semanas antes do julgamento. Adivinha de quem? Roberto Vieira. Antônio respondeu, sentindo uma fúria crescente. Tiago, ela está viva. Sei onde encontrá-la. E mais, tenho um filho. Um filho de 7 anos que nem sabe que existo. O delegado olhou para o amigo com uma mistura de choque e preocupação. Como sabe disso? Antônio hesitou, pensando nas advertências de César sobre confiar nas pessoas. Mas este era Tiago, seu amigo de infância, o único que estendera a mão quando foi libertado. Encontrei alguém hoje. Um ex-funcionário da família Vieira que me contou tudo. Letícia agora vive como Beatriz Oliveira, casada com um empresário chamado Vitor Mendonça. Tiago digitou rapidamente no computador. Beatriz Oliveira, aqui está. Residência no Alphaville, casada com Vitor Mendonça desde 2018. Um filho, Enzo Mendonça. Olhou para Antônio. O que pretende fazer? Encontrá-la, conhecer meu filho, expor Roberto Vieira. Precisamos ser estratégicos, Tiago alertou. Roberto tem conexões poderosas. Se nos aproximarmos sem evidências concretas, ele pode reverter a situação novamente. Antônio assentiu, determinado. Então, vamos reunir essas evidências. E quando tivermos o suficiente, faremos Roberto Vieira pagar por cada dia que passei longe do meu filho. O condomínio Alphaville, em Campinas, representava tudo o que Antônio nunca tivera. Luxo, segurança, status. Observando os portões imponentes do outro lado da rua, dentro do carro emprestado de Tiago, ele se sentia como um invasor em um mundo que não lhe pertencia. Um mundo onde agora viviam Letícia,
Ou melhor, Beatriz e seu filho. Tem certeza disso? Perguntou Tiago, sentado ao volante. Podemos reunir mais evidências primeiro, confrontar Roberto diretamente com o que sabemos. Antônio negou com a cabeça. Preciso vê-la. Preciso ouvir dela mesma o que aconteceu. Verificou mais uma vez o papel onde anotara a rotina fornecida por César. Segundo essas informações, ela leva o menino à escola às 7h30 e depois vai à academia dentro do condomínio. Volta para casa por volta das 10 horas. E os seguranças que César mencionou aparentemente ficam mais atentos quando o marido está fora. Vitor voltará só na sexta, então estarão vigilantes. Antônio consultou o relógio. 7h15. Temos que ser discretos. 20 minutos depois, um SUV preto saiu pelos portões do condomínio. Através dos vidros, Antônio vislumbrou um perfil que, mesmo após 5 anos, reconheceria em qualquer lugar. Letícia. Seus cabelos estavam diferentes, mais curtos, tingidos de castanho claro. Mas era ela. No banco traseiro, uma pequena figura agitava-se, provavelmente ajustando uma mochila escolar. É ela, sussurrou Antônio, sentindo o coração acelerar. Raio, menino! Tiago deu partida no carro seguindo o SUV a uma distância segura. O veículo percorreu algumas avenidas até parar em frente a uma escola particular na região do Cambuí. Letícia desceu, abriu a porta traseira e então, ali estava ele, Enzo. Cabelos escuros como os de Antônio, o mesmo formato de rosto, os mesmos olhos amendoados. A semelhança era tão evidente que doía. Mãe e filho trocaram um abraço rápido antes que o menino corresse para o portão da escola, juntando-se a outras crianças. Letícia permaneceu observando por alguns segundos. Depois retornou ao carro. Meu filho, Antônio murmurou, a voz embargada pela emoção. Tiago, aquele é meu filho. O delegado apertou seu ombro em um gesto silencioso de apoio. Seguiram o SUV de volta ao condomínio. Letícia entrou, enquanto eles estacionaram em uma lanchonete próxima com visão para os portões. E agora? Tiago perguntou, observando o amigo que parecia hipnotizado pelos muros altos do condomínio. Preciso falar com ela, mas não posso simplesmente passar pela segurança. Antônio refletiu por um momento. O ideal seria em um lugar público, longe dos olhos dos seguranças de Roberto. Consultaram novamente as anotações de César. Aqui diz que às terças ela frequenta o Café Serenata no Shopping Iguatemi, geralmente por volta das 15 horas, depois de uma sessão com a terapeuta. Hoje é terça, Tiago observou. Podemos interceptá-la lá. As horas seguintes foram um teste de paciência. Antônio alternava entre momentos de determinação feroz e dúvidas dilacerantes. E se ela não quisesse vê-lo? E se tivesse realmente escolhido aquela nova vida? E se o filho, seu filho, jamais o aceitasse? Às 14h30, posicionaram-se estrategicamente no shopping, com vista para o café mencionado. Pontualmente às 15h10, Letícia apareceu, sozinha. Vestia um elegante conjunto off-white, os cabelos presos em um coque sofisticado. Sentou-se em uma mesa afastada e pediu algo ao garçom. É a sua chance, Tiago murmurou. Vou ficar observando à distância, caso precise de apoio. Antônio respirou fundo, ajustou a camisa emprestada e caminhou em direção ao café, cada passo parecendo uma eternidade. Quando finalmente chegou à mesa dela, sentiu que poderia desmaiar. 5 anos de sonhos, pesadelos e perguntas sem resposta convergiam para este momento. Letícia, disse simplesmente, sua voz quase um sussurro. Ela levantou os olhos de seu livro e o mundo pareceu congelar. O copo que segurava escorregou de seus dedos, derramando o conteúdo sobre a mesa. Seu rosto empalideceu como se tivesse visto um fantasma, e de certa forma havia. Antônio, sua voz era tão frágil, tão quebradiça. Como você? Posso me sentar? Ele perguntou, indicando a cadeira à frente dela. Ela olhou nervosamente ao redor, então assentiu quase imperceptivelmente. Ninguém me seguiu, ele garantiu, embora não tivesse certeza absoluta disso. Só quero conversar. Você deveria estar... Ela começou, incapaz de completar a frase. Na prisão? Ele completou com um sorriso amargo. Fui libertado há 2 dias. Bom comportamento.
Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Antônio observava cada detalhe de seu rosto. As pequenas linhas que não existiam antes, o brilho diferente nos olhos, a tensão permanente ao redor dos lábios. Por quê? Ele finalmente perguntou, incapaz de conter a pergunta que o consumira por 5 anos. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não foi minha escolha, Antônio. Nunca foi. Eu vi nosso filho hoje, ele disse, provocando um sobressalto visível nela. Tem os meus olhos. Letícia fechou os olhos com força, como se tentasse impedir que mais lágrimas escapassem. Como descobriu tudo isso? Comecei pelo cemitério. Seu túmulo tinha datas erradas. O zelador não encontrou seu registro de sepultamento. E então, ele fez um gesto vago com as mãos. Uma coisa levou à outra. Encontrei pessoas dispostas a falar. César, ela concluiu acenando levemente. Sempre desconfiei que ele sabia mais do que demonstrava. Ele me contou sobre a gravidez. Antônio continuou, sua voz embargada. Sobre Enzo. Fez uma pausa, reunindo coragem. Ele sabe? Sobre mim? Letícia negou com a cabeça, os olhos baixos. Acredita que Vitor é seu pai. Roberto, meu pai. Ele garantiu que fosse assim. Ameaçou tirar o bebê de mim se eu não cooperasse. Disse que arruinaria sua vida na prisão se eu tentasse contatar você. Que criaria provas de crimes ainda piores. A raiva que Antônio sentia começou a dar lugar a uma compreensão dolorosa. Roberto Vieira não havia apenas destruído sua vida, havia destroçado a dela também, transformando-a em uma prisioneira em uma gaiola dourada. Precisamos conversar em algum lugar mais privado, ele sugeriu, notando os olhares curiosos dos outros clientes do café. Tenho tantas perguntas e precisamos decidir o que fazer a seguir. Fazer? Ela repetiu com uma expressão de alarme. Antônio, não há nada a fazer. Minha vida é esta agora. Tenho que proteger Enzo. Ele merece saber a verdade. Eu mereço conhecer meu filho. Antônio segurou as mãos dela sobre a mesa, sentindo-as tremer. E você merece ser livre, Letícia. Livre da manipulação do seu pai. Livre dessa vida falsa. Ela retirou as mãos lentamente, seus olhos refletindo uma batalha interna. Não é tão simples. Roberto é poderoso. Se ele descobrir que nos encontramos, Tiago está ajudando. Estamos reunindo evidências, não apenas do que ele fez com a gente, mas de seus negócios corruptos. Podemos finalmente fazer justiça. Um misto de esperança e medo dançou nos olhos dela. Tenho algo que pode ajudar, disse finalmente, baixando ainda mais a voz. Cartas. Escrevi para você durante aqueles primeiros meses, quando estava escondida na fazenda de Roberto em Olambra, antes de me forçar a casar com Vitor. Cartas que nunca pude enviar, onde detalho tudo o que ele fez, todas as ameaças, todos os subornos. O coração de Antônio acelerou. Onde estão essas cartas? Escondidas na casa de Olambra, numa cavidade secreta sob o assoalho do quarto, onde fiquei confinada durante a gravidez. Ela hesitou, então tirou um pequeno chaveiro da bolsa. Esta é a chave dos fundos. Roberto raramente vai lá desde que morri. Apenas alguns funcionários para manutenção básica. Antônio pegou a chave como se fosse uma relíquia sagrada. Iremos hoje mesmo. Antônio. Ela segurou seu pulso com força surpreendente. Prometa que será cauteloso. Não por mim, mas por Enzo. Ele já passou por tanto mesmo sem saber. Se algo acontecer com você novamente, nada vai acontecer. Desta vez estamos preparados. Ele hesitou. Então fez a pergunta que mais temia. E Vitor? O que ele significa para você? Letícia desviou o olhar. Um casamento de conveniência arranjado por meu pai. Vitor recebeu uma participação significativa nas empresas Vieira como dote. Ele não é um homem mau. Cuida de Enzo. Mas não existe amor verdadeiro entre nós. Um alívio culpado percorreu Antônio. Quando posso ver Enzo? Conhecê-lo de verdade? Vamos um passo de cada vez, ela pediu visivelmente nervosa. Primeiro as provas, depois pensamos em como introduzir você na vida dele. Seria um choque muito grande descobrir tudo de uma vez. Antônio assentiu, compreendendo a sensatez daquelas palavras, ainda que seu coração ansiasse pelo contrário. Podemos nos encontrar novamente amanhã,
Depois que buscarmos as cartas. Mesmo lugar, mesma hora, ela concordou, levantando-se. Preciso ir agora, antes que alguém note minha ausência prolongada. Ele também se levantou, resistindo ao impulso de abraçá-la. Até amanhã, então. Observou-a se afastar, caminhando com a elegância ensaiada de Beatriz Oliveira, mas com o peso invisível de Letícia Vieira sobre os ombros. Tiago se aproximou assim que ela saiu do café. Como foi? Temos uma pista, Antônio respondeu, mostrando a chave. E talvez, finalmente, uma chance real de justiça. A propriedade dos Vieira em Olambra ficava a aproximadamente 1 hora de Campinas. Construída no estilo das antigas fazendas holandesas que caracterizavam a região, destacava-se pela arquitetura singular e pelos campos de flores que a circundavam. Tulipas importadas que Roberto cultivava mais por ostentação do que por genuíno apreço à horticultura. Antônio e Tiago chegaram ao local quando o sol começava a se pôr, lançando sombras alaranjadas sobre os campos floridos. Estacionaram a uma distância segura, observando a propriedade por alguns minutos para garantir que não havia movimento significativo. Parece tranquila, comentou Tiago, baixando o binóculo. Vejo apenas um veículo próximo à casa dos funcionários, provavelmente o caseiro. Antônio assentiu, apertando a pequena chave em seu bolso como um talismã. Letícia disse que a entrada dos fundos raramente é vigiada. Dá acesso direto à ala leste, onde ficava o quarto em que ela foi mantida durante a gravidez. Seguiram por uma estrada secundária, contornando os limites da propriedade, até encontrarem um pequeno portão de madeira parcialmente escondido por arbustos floridos. A chave encaixou perfeitamente e o portão abriu com um leve rangido. Cuidado, sussurrou Tiago, enquanto avançavam pelo jardim dos fundos. Roberto pode ter instalado sistemas de segurança desde que Letícia esteve aqui. Os dois homens mantiveram-se próximos às sombras projetadas pelas árvores, aproximando-se silenciosamente da casa principal. A construção de 2 andares, com suas paredes brancas e detalhes em madeira escura, parecia saída de um conto de fadas europeu. Uma ironia cruel, considerando o drama humano que suas paredes haviam testemunhado. A porta dos fundos, pintada de um azul holandês tradicional, abriu-se sem resistência. O interior estava em penumbra, os últimos raios de sol filtrando-se por cortinas pesadas. Antônio sentiu uma estranha familiaridade, como se pudesse sentir a presença de Letícia ainda impregnada naquele espaço. Segundo andar, 3ª porta à direita, ele murmurou, recordando as instruções detalhadas. Subiram a escada cervical, atentando a cada ruído. O corredor do 2º pavimento era amplo, decorado com pinturas em estilo clássico e pequenas estátuas em pedestais, a típica ostentação de Roberto Vieira, sempre ansioso por demonstrar cultura e refinamento. Diante da 3ª porta, Antônio hesitou. Era como se, ao abri-la, estivesse prestes a invadir um santuário sagrado, o último refúgio de Letícia antes de sua morte orquestrada. Respirou fundo e girou a maçaneta. O quarto estava impecavelmente preservado, como se aguardasse o retorno de sua ocupante. Uma cama com dossel, uma penteadeira antiga, cortinas de renda francesa. Nos detalhes, porém, Antônio reconhecia pequenos toques que denunciavam a presença de Letícia. Um livro de poesias de Cecília Meirelles na mesa de cabeceira, uma pequena coleção de pedras coloridas no parapeito da janela. Ela sempre tivera o hábito de colecionar pedras de lugares que visitava. Onde estariam as cartas? Tiago perguntou, examinando cuidadosamente o ambiente. Sob o assoalho, Antônio respondeu, ajoelhando-se para examinar o piso de madeira. Ela mencionou uma tábua solta próxima à janela. Após alguns minutos de busca meticulosa, encontraram uma tábua que, quando pressionada em um ângulo específico, revelava uma pequena cavidade. No interior, uma caixa de madeira entalhada, um presente que Antônio dera a Letícia em seu aniversário de namoro, pouco antes do acidente. Com mãos trêmulas, Antônio abriu a caixa. No interior, um maço de cartas amarradas com uma fita azul desbotada e algo mais. Um pequeno caderno encadernado em couro. Seu diário, ele reconheceu, recordando como Letícia sempre mantivera o hábito de registrar seus pensamentos diariamente. Melhor levarmos tudo,
sugeriu Tiago, olhando nervosamente para a porta. Não sabemos quando alguém pode aparecer. Antônio concordou, guardando cuidadosamente os itens em sua mochila. Quando estava prestes a fechar a cavidade no assoalho, notou algo mais. Uma pequena caixa de veludo negro. Ao abri-la, encontrou um pendrive. Isso pode ser importante, observou, adicionando-o aos outros itens. Recolocaram a tábua em seu lugar e preparavam-se para sair quando ouviram o inconfundível som de um carro aproximando-se pela entrada principal da propriedade. Droga, murmurou Tiago, correndo para a janela. É um Audi preto. Tem alguém chegando. Apagaram as lanternas e aguardaram em silêncio, ouvindo passos subindo a escada principal. Vozes masculinas aproximavam-se pelo corredor. Inspeção amanhã cedo. Precisamos garantir que todos os documentos estejam em ordem, dizia uma voz que Antônio imediatamente reconheceu. Roberto Vieira. O setor jurídico já preparou tudo, senhor, respondeu outra voz. Os fiscais não encontrarão irregularidades. As vozes passaram direto pela porta do quarto de Letícia, seguindo para o que parecia ser um escritório no final do corredor. Antônio e Tiago trocaram olhares preocupados. Pela escada dos fundos agora, Tiago sussurrou, movendo-se silenciosamente em direção à porta. Desceram com extremo cuidado, cada rangido da madeira antiga sob seus pés soando como um alarme em seus ouvidos hiperalerta. Quando finalmente alcançaram o primeiro andar, ouviram mais pessoas entrando pela porta principal, provavelmente seguranças ou outros funcionários de Roberto. Pela cozinha, Antônio orientou, guiando Tiago através da casa semi-iluminada. Estavam quase na porta dos fundos quando Tiago, em um movimento descuidado, esbarrou em um vaso decorativo que caiu com estrépito sobre o piso de cerâmica. O que foi isso? A voz de Roberto soou do andar superior, seguida pelo som de passos apressados. Agora! Antônio sibilou, abrindo a porta dos fundos. Correram pelo jardim em direção ao pequeno portão, conscientes dos gritos e da comoção que deixavam para trás. Uma luz potente, provavelmente de uma lanterna, varreu o terreno, quase os alcançando entre as árvores. Tem invasores na propriedade, gritou alguém. Chamem o reforço. Quando finalmente alcançaram o carro e arrancaram pela estrada rural, Antônio permitiu-se respirar novamente. Seu coração batia violentamente contra o peito, adrenalina pura correndo em suas veias. Acha que nos viram? Perguntou a Tiago, que dirigia concentrado, os olhos fixos na estrada mal iluminada. Não claramente, estávamos nas sombras, o delegado respondeu, verificando o retrovisor constantemente. Mas Roberto não é idiota. Vai desconfiar que algo está acontecendo, especialmente após sua conversa com Letícia hoje. Antônio assentiu gravemente. Precisamos ser mais cuidadosos. Se ele descobrir o que estamos fazendo, vai tentar nos impedir a qualquer custo, Tiago completou. Onde vamos analisar esse material? Meu apartamento pode não ser seguro, considerando as conexões de Roberto. Antônio refletiu por um momento. Conheço um lugar. Um antigo colega de prisão, Josué, tem uma oficina mecânica no bairro São Bernardo. Ele me ofereceu um quarto nos fundos quando soube que eu não tinha para onde ir. É discreto e ninguém nos procuraria lá. 2 horas depois, sentados na pequena sala anexa à oficina mecânica, Antônio e Tiago examinavam meticulosamente o conteúdo das cartas de Letícia. A escrita dela era inconfundível. Letras delicadas, ligeiramente inclinadas, reflexo de sua personalidade sensível e observadora. Meu amado Antônio, começava a primeira carta, datada de 2 semanas após o acidente. Se algum dia estes escritos chegarem às suas mãos, saiba que cada palavra nasce da mais pura verdade. Estou viva, embora todos acreditem no contrário. Meu pai, movido por um ódio irracional a você e por seu medo de perder o controle sobre mim e sobre a fortuna da família, orquestrou tudo. O acidente foi apenas o começo. Antônio leu em voz alta trechos das cartas, cada palavra um punhal em seu peito. Letícia descrevia em detalhes como Roberto subornara policiais, intimidara testemunhas, falsificara laudos médicos. Como a mantivera isolada durante a gravidez, ameaçando-a constantemente com o bem-estar de Antônio na prisão
e com a possibilidade de perder a guarda da criança. Como orquestrara seu casamento com Vitor Mendonça, um sócio menor nas empresas Vieira, que ascendera rapidamente após aceitar o acordo. Isso é mais do que suficiente para derrubar Roberto, observou Tiago, tomando notas enquanto Antônio lia. São confissões detalhadas de crimes graves, falsidade ideológica, suborno, manipulação de provas, cárcere privado. E isso é apenas o começo, Antônio respondeu, inserindo o pendrive no laptop fornecido por Tiago. Vamos ver o que mais Letícia conseguiu reunir. O conteúdo do pendrive era ainda mais surpreendente. Planilhas detalhando pagamentos irregulares a políticos e funcionários públicos, contratos com cláusulas questionáveis, documentos indicando sonegação fiscal e lavagem de dinheiro através das diversas empresas do Grupo Vieira. Meu Deus! Exclamou Tiago, examinando os arquivos com crescente assombro. Roberto Vieira não é apenas um pai controlador e manipulador. É o centro de uma verdadeira organização criminosa. E usou todo esse poder para destruir nossas vidas, Antônio completou amargamente, para manter sua preciosa herdeira sob controle e afastá-la do professor sem futuro. Continuaram analisando o material até altas horas da madrugada. O diário de Letícia fornecia o contexto emocional para toda a trama. Seu desespero, ao descobrir a gravidez pouco depois do acidente forjado, sua luta interna para proteger o bebê e Antônio, simultaneamente, sua gradual resignação à nova identidade como Beatriz Oliveira. As entradas finais, escritas pouco antes de seu casamento forçado com Vitor, eram particularmente dolorosas. Hoje senti o bebê chutar com força, como se protestasse contra o destino que nos foi imposto. É um menino, Antônio. Teremos um filho. Em meus sonhos vejo você segurando-o, ensinando-o a dar os primeiros passos, compartilhando sua paixão pelo esporte. Sonhos que Roberto transformou em pesadelos. Mas juro, pelo nosso filho, que um dia a verdade virá à tona. Um dia vocês se conhecerão. E nem todo o poder e dinheiro do mundo poderão impedir esse encontro. Quando finalmente se deitou no improvisado colchão no chão, Antônio sentia uma determinação renovada pulsando em seu peito. Não era mais apenas sua vida que estava em jogo, nem mesmo seu relacionamento com Letícia. Era o direito de seu filho conhecer sua verdadeira história, suas verdadeiras origens. Era a justiça que finalmente poderia prevalecer sobre o poder e a corrupção. Amanhã, murmurou para si mesmo antes de adormecer, começa a verdadeira batalha. Não sabia ainda quão literal essa batalha seria, nem os riscos que enfrentariam. Pois, enquanto eles dormiam exaustos pela descoberta, Roberto Vieira convocava uma reunião emergencial com seus homens de confiança. Em seu escritório na mansão de Olambra, o empresário furioso batia na mesa de mogno importado. Quero saber quem esteve aqui esta noite, e quero saber agora. Verifiquem todas as câmeras de segurança, interroguem os funcionários e dobrem a vigilância sobre Beatriz e o menino. Algo me diz que nosso querido professor finalmente saiu de sua cela e está começando a farejar o caminho até a verdade. O céu amanheceu carregado sobre Campinas, nuvens cinzentas prometendo chuva, um cenário que espelhava a tensão do momento. Na pequena sala dos fundos da oficina mecânica, Antônio acordou sobressaltado com o toque insistente do celular de Tiago. Delegado Santos, o amigo atendeu, a voz ainda rouca de sono. Sua expressão, porém, transformou-se rapidamente em alarme. Entendo. Estamos a caminho. O que houve? Antônio perguntou, já levantando-se, sentindo a adrenalina substituir o cansaço. Era Letícia. Roberto apareceu no condomínio de surpresa esta manhã. Estava furioso, fazendo perguntas sobre um encontro no shopping. Tiago guardou rapidamente seus pertences. Ela teme que ele possa fazer algo drástico. E Enzo? Antônio sentiu um aperto no peito ao pensar no filho. Está na escola. Mas Letícia está preocupada que Roberto possa buscá-lo sem autorização. Precisamos agir agora, Antônio. Em 15 minutos estavam no carro, dirigindo em direção ao centro da cidade. O plano inicial de encontrar Letícia à tarde no café tinha sido descartado. A situação exigia ação imediata. Vamos diretamente à corregedoria da polícia, Tiago decidiu, desviando para a avenida que levava ao centro administrativo de Campinas.
Com essas provas, podemos obter mandados de busca e apreensão contra Roberto imediatamente. Tenho contatos lá que não estão na folha de pagamento dele. Enquanto Tiago dirigia, Antônio tentava ligar para Letícia, mas as chamadas caíam repetidamente na caixa postal. Um mau pressentimento crescia em seu peito. Algo está errado, murmurou, digitando outra mensagem. Ela não atende, não responde. O celular de Tiago tocou novamente. Era um de seus subordinados da delegacia. Chefe, acabou de chegar uma denúncia. Houve um incidente no Colégio Ateneu, no Cambuí. Aparentemente, Roberto Vieira tentou retirar o neto da escola sem autorização. Quando foi impedido pela diretora, houve uma discussão acalorada. Ele saiu fazendo ameaças. Antônio empalideceu. A escola de Enzo. Tiago fez uma curva fechada, mudando bruscamente de direção. Vamos para lá. Agora. Quando chegaram ao colégio, encontraram uma pequena multidão de pais preocupados na entrada. A diretora, uma mulher de meia-idade com expressão firme, conversava com alguns policiais que já haviam sido chamados. Sou o delegado Santos. Tiago se identificou, mostrando o distintivo. O que exatamente aconteceu aqui? Roberto Vieira exigiu levar o neto, alegando uma emergência familiar, explicou a diretora. Quando informei que ele não estava na lista de pessoas autorizadas a buscar a criança, ficou furioso. Ameaçou processar a escola. Disse que era um absurdo, que a mãe do menino não tinha condições psicológicas de decidir nada. E o menino? Antônio perguntou, tentando controlar o tremor na voz. Está seguro? Mantivemos todas as crianças nas salas de aula durante o incidente. Antônio sentiu um alívio momentâneo, logo substituído por nova preocupação. E Letícia? Beatriz, quero dizer, a mãe do Enzo? Ela acabou de chegar, completamente transtornada, respondeu a diretora, apontando para o interior da escola. Está na minha sala com o filho agora. Tiago e Antônio entreolharam-se. Precisamos falar com ela, o delegado disse. É um assunto de segurança. A diretora assentiu, guiando-os através do pátio do colégio até seu escritório. Quando a porta se abriu, Antônio sentiu o coração acelerar. Ali estava Letícia, abraçada a um pequeno menino de cabelos escuros que era inegavelmente seu filho. Antônio! Ela sussurrou ao vê-lo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele sabe. Roberto sabe tudo. Enzo ergueu os olhos curiosos para o estranho que sua mãe acabara de chamar pelo nome. A semelhança entre pai e filho, agora frente a frente, era impressionante. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato do queixo, a mesma inclinação da cabeça quando intrigados. Mãe, quem é ele? O menino perguntou, sua voz infantil penetrando profundamente no coração de Antônio. Letícia hesitou, olhando para Antônio com uma pergunta silenciosa no olhar. Ele assentiu suavemente. Enzo, este é um amigo muito especial da mamãe. Antônio Silva. O menino estendeu educadamente a mão como havia sido ensinado. Prazer em conhecê-lo, Sr. Silva. Antônio apertou aquela pequena mão, sentindo um nó na garganta. O prazer é todo meu, Enzo. Tiago, percebendo a intensidade do momento, interveio gentilmente. Precisamos sair daqui. Roberto pode voltar e precisamos formalizar as denúncias contra ele o quanto antes. Para onde vamos? Letícia perguntou, segurando Enzo mais perto de si. Para a corregedoria da polícia. É o lugar mais seguro agora. Tenho amigos confiáveis lá. No caminho, Letícia explicou como Roberto aparecera em sua casa de surpresa naquela manhã, acusando-a de ter encontrado Antônio. Ele tinha fotos nossas no shopping, ela disse, tremendo ao lembrar. Estava irreconhecível de raiva. Disse que não permitiria que eu destruísse tudo que ele construiu, que levaria Enzo embora se necessário. Ele não vai encostar um dedo no nosso filho, prometeu Antônio, trocando um olhar significativo com ela. Nosso filho. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Enzo, sentado entre eles no banco traseiro, observava a interação com curiosidade. Mãe, por que o vovô estava tão bravo hoje? E por que ele quer me levar para a fazenda dele? Letícia acariciou os cabelos do filho, buscando as palavras certas. Às vezes, Enzo, os adultos cometem erros graves. E quando percebem que esses erros podem ser descobertos, ficam assustados e fazem coisas que não deveriam.
Como mentir? O menino perguntou com a sabedoria direta das crianças. Sim, amor. Como mentir? Na corregedoria, as coisas aconteceram rapidamente. O material apresentado por Tiago e Antônio era contundente demais para ser ignorado, mesmo considerando a influência de Roberto Vieira. Letícia formalizou sua denúncia, detalhando anos de manipulação e ameaças. Um juiz de plantão, conhecido por sua integridade, emitiu mandados de busca e apreensão para todas as propriedades de Roberto e um mandado de prisão preventiva. Precisamos agir rápido, o corregedor-chefe orientou a equipe montada para a operação. Vieira tem contatos poderosos. Se for alertado, pode destruir evidências ou tentar fugir. Enquanto a operação se organizava, Antônio, Letícia e Enzo aguardavam em uma sala segura. O momento que Antônio tanto temia e ansiava finalmente chegara. Era hora de dizer a verdade ao filho. Enzo, Letícia começou suavemente, segurando as mãos do menino. Lembra quando você perguntou por que não se parecia com o papai Vitor? E eu disse que você tinha puxado ao meu lado da família? O menino assentiu, seus olhos inteligentes alternando entre a mãe e Antônio. A verdade é que existem diferentes tipos de pais. Alguns são os que nos criam, nos dão carinho e educação, como Vitor tem feito. Outros são os que nos dão a vida, nossos traços, nosso sangue. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Antônio é seu pai biológico, Enzo, seu pai de sangue. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Enzo estudava o rosto de Antônio com intensidade renovada, como se procurasse confirmação do que acabara de ouvir. Mas papai Vitor disse que meu outro pai tinha ido embora para o céu antes de eu nascer. O menino finalmente falou, confuso. Isso não é verdade, Enzo. Antônio interveio gentilmente, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. Eu nunca soube que você existia. Se soubesse, teria movido montanhas para estar com você. Seu avô, ele criou uma história para nos manter separados. Por quê? O rosto infantil contorcia-se na tentativa de compreender tamanha complexidade. Porque às vezes as pessoas acham que sabem o que é melhor para os outros, Letícia explicou. Seu avô achava que Antônio não era o pai certo para você. Ele queria escolher tudo na minha vida, inclusive quem seria meu marido e seu pai. Enzo permaneceu em silêncio por um longo momento, processando as informações à sua maneira. Então, inesperadamente, estendeu a mão e tocou o rosto de Antônio. Temos os mesmos olhos, observou com simplicidade desarmante. Antônio sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Sim, temos. A porta abriu-se de repente. Era Tiago, sua expressão grave. Eles encontraram Roberto no escritório central do Grupo Vieira. Está sendo trazido para interrogatório agora. O confronto que se seguiu no gabinete do corregedor foi intenso. Roberto Vieira, pela primeira vez despojado de sua aura de poder, parecia menor, mais velho, encurralado pelas evidências incontestáveis de seus crimes. Você não entende, ele disse quando confrontado com as acusações. Fiz o que qualquer pai faria para proteger sua filha, seu legado. Você não me protegeu, Letícia rebateu com firmeza, anos de mágoa contida finalmente encontrando vazão. Você me aprisionou, me forçou a viver uma mentira, separou meu filho de seu verdadeiro pai. Destruiu vidas inocentes por puro orgulho e controle. Roberto desviou o olhar, incapaz de enfrentar a verdade nos olhos da filha. Achei que estava fazendo o certo. O certo? Antônio interviu, a voz controlada apesar da raiva. Você me colocou na prisão por um crime que nunca aconteceu. Me separou do meu filho. E chama isso de fazer o certo. As horas seguintes trouxeram uma catarse dolorosa e necessária. Roberto, vendo-se sem saída, confessou. Confessou que manipulara as provas do acidente, que subornara policiais e o juiz, que forjara documentos médicos para simular a morte de Letícia. Confessou que ameaçara a filha com o bem-estar de Antônio na prisão e a possibilidade de perder a custódia de Enzo. Quando finalmente foi levado para a cela de detenção, parecia um homem derrotado, o império que construíra desmoronando ao seu redor como um castelo de cartas. Nos meses que se seguiram, a vida tomou novos rumos. Vitor Mendonça, ao descobrir toda a verdade, decidiu afastar-se, não por raiva ou decepção,
mas por compreender que seu papel naquela história chegara ao fim. Sempre soube que havia algo errado em nosso casamento, Letícia. Ele admitiu no dia em que assinou os papéis do divórcio. Espero que finalmente encontre a felicidade que merece. A adaptação de Enzo à nova realidade foi surpreendentemente suave. Crianças, em sua sabedoria intuitiva, muitas vezes aceitam verdades que adultos levariam anos para processar. Ele e Antônio construíam, dia após dia, um relacionamento baseado em descobertas mútuas. Antônio aprendendo a ser pai, Enzo descobrindo um novo tipo de amor paterno. Numa tarde de domingo, exatamente um ano após Antônio ter visitado o falso túmulo de Letícia, a família reuniu-se no Parque Portugal, às margens da Lagoa do Taquaral. Enzo corria à frente, perseguindo pombas com a energia inesgotável da infância. Antônio e Letícia caminhavam lado a lado, seus dedos ocasionalmente se tocando. Um romance que renascia lentamente, com a cautela de quem conhece o valor do tempo perdido. Acha que algum dia conseguiremos deixar tudo isso para trás? Letícia perguntou, observando o filho brincar. Antônio refletiu por um momento, seus olhos capturando a luz dourada do entardecer campineiro. Não sei se queremos realmente deixar para trás. Faz parte da nossa história de quem somos. O importante é que agora escrevemos nosso próprio futuro, sem manipulações, sem mentiras. Ela sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. Ao longe, Enzo acenava entusiasticamente, chamando os pais para verem algo que descobrira. Talvez uma flor incomum, um inseto curioso ou simplesmente uma nova forma de ver o mundo. E assim, sob o céu de Campinas, uma família reconstruída das cinzas da mentira seguia em frente, um passo de cada vez, redescobrindo juntos o significado da verdade, do perdão e, acima de tudo, do amor que sobrevive, mesmo às mais cruéis adversidades. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Antônio, Letícia e Enzo tenha tocado seu coração e mostrado como a verdade, ainda que dolorosa, sempre encontra seu caminho. Se você se emocionou com essa jornada de redenção e recomeço, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei no vídeo. Isso nos ajuda imensamente a continuar trazendo histórias que emocionam. E não pare por aqui. Temos novas narrativas todos os dias, cada uma com seu toque especial. Compartilhe nos comentários o que mais tocou você nesta história. Foi o reencontro de Antônio e Letícia? A descoberta de Enzo sobre seu verdadeiro pai? Ou talvez a queda de Roberto e seus esquemas? Sua opinião é muito importante para nós. Até amanhã com mais uma história que vai mexer com suas emoções.